O que caracteriza uma pessoa que tem epilepsia? A pessoa geralmente vê uma pessoa tendo uma crise convulsiva, né? Mas a gente sabe que não é só a crise convulsiva. Então, como você poderia caracterizar a epilepsia pra gente? Bom, Vinícius, a epilepsia ela é uma síndrome, né, caracterizada por sinais e sintomas que referem-se ao funcionamento cerebral, onde a gente tem uma hiperestabilidade e hipersincronia das células nervosas, e aí apresenta um quadro de anormalidade nas oscilações, né, presentes em diferentes regiões do cérebro. Então, esse é um quadro eletroencefalográfico, né, onde a gente consegue ver as alterações nas oscilações cerebrais. Comportamentalmente, que é o sintoma o sinal também, né, que as pessoas mais identificam no quadro da epilepsia, a gente tem que o indivíduo que apresenta epilepsia, ele pode ter uma crise simples, parcial, que vai ser uma crise que o próprio sujeito ele vai se sentir estranho, mas ele não perde a consciência, né? Na verdade, crise de ausência também ele tem um desligamento, e ela não é motora, a crise de ausência. Então, você não vai ver o movimento tônico nem clônico, que é o repetido, né, no paciente com crise de ausência. Quando você tem uma crise simples parcial, ou seja, ela pode ter sido uma hipersincronia em uma região específica do cérebro, o paciente ele pode apresentar uma estranheza, perder a percepção de tempo, né, então tem alteração na percepção de tempo. E quando essa crise ela vira uma crise complexa, né, o indivíduo ele pode ter comportamentos mais agravados de falta de percepção, né, alteração de percepção de tempo, e se for uma crise que a gente chama de tônico-clônica generalizada, ele perde a consciência e também perde a força muscular, então ele cai, né, ele perde a postura e ele cai. E aí começam os movimentos que a gente chama de tônico, porque perde força, né, clônico, que é o movimento repetido, quer dizer, é a rigidez e a repetição do movimento, generalizada porque quer dizer que tem os dois hemisférios do nosso cérebro vão estar em crise, né? Então, a gente vai ter uma disfuncionalidade, uma alteração do EG desse paciente nos dois hemisférios, que é diferente da parcial, né, da crise parcial. Então, a epilepsia, para o indivíduo ser identificado como epiléptico, ele tem que ter mais de 2 crises em um período em um intervalo temporal especificado pelo médico. E se o indivíduo tem apenas uma convulsão, né, isso não caracteriza epilepsia. Por isso que a gente sempre tenta investigar qual é a frequência dessas crises, quando elas acontecem, para poder ver se é um quadro mesmo de epilepsia.